Nós estamos vivendo assim uma fase de detetives diferentes, agora mais assim inteligentes e de certa maneira o detetive cientista, porque houve uma época, até se criticava muito isso, principalmente em romances romances policiais como os do Raymond Chandler, que o detetive era um cara espirituoso, no fundo ele resolvia tudo na porrada, né? Uma caricatura. Ele era interessante, mas um tanto caricatural e mais assim, expedito. Agora, e o teu livro é o caso, em que é preciso mexer com coisas mais complexas, com ciência, cognição, a mente. É uma coisa assim, um nível superior do romance policial. Aí entra um papel importante o detetive mais jovem, né? Com a sua facilidade relacionado, claro, à geração, né? Inerente à geração mais jovem, de usar os recursos tecnológicos em prol da resolução do caso, né? E nisso ele ajuda muito o mais velho, que é uma pessoa mais intuitiva, né? Um homem mais experiente, mas mais intuitivo, e, né? Então a união das duas maneiras diferentes de pensar é que produz a resolução de cada pista que vai levar, em última análise, a resolução do caso. Né? Agora, por que dois detetives? Normalmente é um detetive. É verdade. Também tem isso, o detetive, já na tradição do Simenon, o Maigret é, no fundo, um homem grande, um tanto taciturno, que adora beber uma cerveja, que adora o seu cachimbo. No fundo, é um homem comum, que anda pelas ruas, mas que é mais inteligente, é muito perceptivo, intuitivo também. Por exemplo, tem a romancista francesa Fred Vargas, que é uma boa romancista, o detetive dela, o Adamasberg, também é um sujeito meio esquisito, que é capaz de sair de casa com uma meia de cada cor, ou de trocar um pé de cada sapato. Agora, a tua inovação é colocar dois detetives de uma vez só. É isso? Foi pensado para ser diferente? Foi pensado para ser diferente. Acho que foi pensado muito nesse sentido, assim, de que a ideia é que tivessem duas cabeças pensando, duas cabeças diferentes, essencialmente, né? Não são duas cabeças parecidas, são duas pessoas diferentes. Assim, o mais velho é intuitivo, o mais novo é objetivo, né? O mais velho tem muita experiência, já viu muita coisa, tem uma história pessoal complicada que impeliu ele a investigar especificamente casos de pessoas desaparecidas. E o mais jovem tem essa coisa da juventude e da facilidade de usar os recursos tecnológicos, coisa que mais adiante ele vai transmitindo para o mais velho. Né? E tem um jornalista, né? Um jornalista meio metido, abelhudo, que vai lá e que traz informações importantes e que até certo ponto não se sabe se ele está manipulando também, se ele está plantando aquelas informações, se ele está realmente colaborando. O papel dele, em determinado momento, é um tanto ambíguo na história. Esse exatamente é o objetivo, assim, né? Em determinado ponto aparece essa figura que é um jornalista bem mais velho e que tem muito conhecimento, assim, sobre alguns eventos históricos que são importantes na trama, né? Há, durante todo o desenrolar da história, referência a eventos históricos, que aí sim são reais, né? O que tem de pano de fundo histórico são eventos reais, né? A ideia é misturar ficção com fatos históricos, e esse jornalista é importante para letrar, para instruir os detetives nesses eventos, né? Teu livro saiu, esqueci de dizer isso, saiu pela editora Porto de Ideias. Esta é uma editora nova em Porto Alegre, eu não conhecia, fiquei até pensando em procurar mais informações, mas tu já aproveitas e dá informações aí para... A Porto de Ideias é uma editora de São Paulo, né? É de São Paulo. É uma editora de São Paulo, com quem eu formei essa parceria, que se entusiasmaram pelo projeto, tanto quanto eu, e está sendo muito bacana, tenho muito a agradecer a eles. Agora, me conta aí uma coisa que é interessante, volta e meia, aliás, é muito comum, médicos escritores. E no teu caso, tu és médico, jovem, e já está indo para a literatura também. Agora, para escrever esse livro, te tomou muito tempo da medicina? Tu estás pensando assim, vou tocar duas carreiras ao mesmo tempo, a literatura e a medicina? Como é que está entrando, de fato, a literatura na tua vida de médico? A literatura entrou com muita força, de maneira muito súbita, né? Ela entrou assim de maneira tão avassaladora quanto súbita, né? Então entrou subitamente com muita força, né? Tanto que
né, Mentes Roubadas tem mal e mal 1 mês de mercado, e eu já estou finalizando o segundo. Já tem título o segundo? O segundo ainda não tem título. E voltam os detetives Paulo Westphalen e Miguel Andréa? Voltam os detetives, né? Agora, entrando um pouco mais na vida pessoal dos dois, entendendo por que cada um é assim né? E seguindo na mesma linha, assim, embora não seja uma continuação. Né? Mas, retornando à tua pergunta, eu não, né, eu quero continuar sendo médico. Acho que ser médico é uma paixão que a gente não consegue largar, né? E é uma profissão segura também. Mesmo os que querem, realmente, assim, sou apaixonado pela medicina, gosto muito do que eu faço, mas a literatura entrou para ficar, e eu fico muito feliz de ter conseguido, né, tornar Mentes Roubadas uma realidade, porque isso me dá a oportunidade de exatamente fazer isso que eu estou fazendo, que é continuar escrevendo, e agora já tem até aí um segundo. Eu gosto muito de falar digamos assim, da cozinha da literatura, como é que o sujeito faz para escrever, quanto tempo ele leva, como é que estrutura os personagens, como é que escreve. Por exemplo, tem pessoas, eu acho que é o caso do nosso colega Luiz Antônio de Assis Brasil. Uma vez eu fui até na casa dele fazer uma entrevista com ele quando eu era repórter da Zero Hora, e ele tinha na parede uma espécie assim de cronograma, cada cena, o que ele escreveria em cada dia, um planejamento assim minucioso, preciso, algo impressionante. Eu mesmo não consigo fazer isso. Eu escrevo, o arquivo é na minha cabeça, e eu vou colocando ali no papel. Agora com o computador fica mais fácil, às vezes dá para pular, voltar. Agora, como é que foi o teu processo criativo? Como é que tu estruturaste para escrever o teu livro? Quanto tempo tu levaste? Como é que tu te organizaste para fazer? Bem, o processo todo, assim, que envolveu não só escrever, mas muita pesquisa histórica, né, já que tem muitos dados históricos, fatos históricos que, apesar de ser uma ficção, eu gostaria que fossem precisos, né, colocados de maneira precisa na história. Então, entre a pesquisa e escrever mesmo, foi ao redor de 1 ano. Um ano tu ficaste trabalhando no livro. Isso. E a escrita propriamente dita, assim, o Mãos na Massa, era feito basicamente durante as madrugadas, assim. Escritor, isso é difícil, porque precisa manter muito a concentração, não estar cansado. Cansado a gente, assim, eventualmente sempre fica, mas, assim, realmente saiu uma coisa com muita paixão mesmo, e que não tinha como controlar, tinha que ir pro computador e tinha que sair.